E aí a Heloísa começa a leitura. Hoje nós vamos ler Lucas 16. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então, mandou chamá-lo e disse: O que é isso que ouço a seu respeito? Preste conta de sua administração, pois não pode mais permanecer neste cargo. O administrador pensou consigo: e agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para me mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então, ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou ao primeiro: Quanto você deve ao meu patrão? O homem respondeu: Devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: Pegue depressa sua conta e mude para 50 tonéis. E quanto você deve a meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse: Tome sua conta e mude para 80 cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviram isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse: Vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Assim, o homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério. E o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Jesus disse: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para um lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro a seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria
e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então, o rico disse: por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já o avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: não, pai Abraão. Mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Eu já ouvi várias pregações sobre Lucas, já ouvi muitas pregações sobre o rico e Lázaro, mas desse administrador desonesto eu não ouvi muitas. Porque se a gente não tomar cuidado nessa parábola, a gente se enrola, né? Porque como é que sim, Jesus está dizendo que o cara é um pilantra e tá tudo bem, né? Tá sendo elogiado, né? Mas a gente precisa ler aí o contexto do capítulo todo, né? E aí, o que que vocês pensaram e entenderam dessa leitura? Vamos lá, Angélica, me ajuda. A Dilsa abriu o microfone. Opa! É porque quando eu li, assim como você, eu também fiquei surpresa. Eu falei, nossa, que história é essa? Eu nunca ouvi ninguém explicando essa história. Me chamou a atenção é que o administrador, quando o senhor dele chama atenção, ele não se defende. Ele sabe que ele está errado, né? Ele é o contrário, né? Ele tenta dar um jeito de se dar bem nessa situação. E aí eu achei que a parábola está mostrando o outro lado de quando a gente não se arrepende, né? Que em outras leituras anteriores, a gente tem a exortação ao arrependimento, né? E tem um trecho aqui que ele fala do ministério de João Batista, né? Que é o ministério que pregava mesmo esse arrependimento. E que quando eu não tenho o coração quebrantado, né? Quando eu não me arrependo, a minha tendência é arrumar um jeito de me dar bem naquela situação, de me justificar, né? De arrumar uma outra forma de lidar com as acusações, né? Mas quando eu reconheço o meu pecado e me arrependo, né? Aí eu estou seguindo por um outro caminho que é o diferente desse caminho dos ímpios, né? Que ele fala aqui que esses se dão bem, né? Até são elogiados mesmo por quem está sendo prejudicado com essa ação, acaba vendo nisso uma coisa bacana, né? E ele ainda é elogiado por essa astúcia, porque provavelmente o senhor dele também não era um senhor muito honesto, né? Porque para achar bacana a atitude dele, fiquei pensando que talvez os dois juntos cobrassem juros demais das pessoas a quem eles emprestavam, né? E que esse novo reajuste aí que o administrador estava fazendo, na verdade, era só diminuindo um pouco dessa cobrança abusiva, né? Não sei. Mas eu fiquei pensando que esse é o outro lado do coração que não se quebranta, que não se arrepende, que não reconhece o seu pecado, né? E que para esses são esses corações mais duros, né? Que não têm lugar no reino de Deus, né? Porque que João Batista já pregava no deserto era o arrependimento para depois o batismo, para conhecer, né? Para seguir as boas novas. Muito bom, muito, muito bacana essa sua reflexão sobre
sobre ele se reconhecer, né? Quando o mestre dele lá, o senhor dele, né, o patrão, confronta, ele não vai discutir com o patrão, né? Ele já sabe que ele pisou na bola, né? Porque se ele fosse menos astuto, ele poderia discutir com o patrão. Não, eu não fiz nada de errado, não. Isso aí é o que estão dizendo. Presto contas, claro que eu presto. Presto contas. Olha, eu lido com prestação de contas, né? A auditoria, basicamente, é prestação de contas, né? Até na versão da mensagem, o patrão fala para ele, quero uma auditoria completa das contas. Eu achei engraçada a tradução da mensagem. Se você não conseguir fazer sozinho, chama um contador para chama um fazer essa contador. prestação. E eu vejo, às vezes, as pessoas bem pilantras, assim, né? Que quando você... Eu lembro de um caso em específico que foi muito engraçado, que nós fomos para apresentar uma auditoria na Assembleia e o síndico era o ex-síndico, né? Era um advogado bem famoso e tal. E ele, as contas dele estavam péssimas, né? Muito mal prestadas, sem documento fiscal, né? E ele levantou, e nós apresentamos tudo, e ele lá, impassível, né? E quando nós terminamos de apresentar, ele pediu a palavra, e ele disse assim, eu estou estarrecido com o que vocês disseram, porque, nossa, que trabalho bem feito que vocês fizeram, porque a minha administradora, nossa, eles fizeram muito bom feito. E ele falava como se as contas não fossem dele, né? Então, é interessante essa postura desse administrador aqui. E quando eu li, eu lembrei desse cara, né? Que ele não foi bater de frente, sabe? Esse cara também, né? Ele sabe que ele vai se dar mal, né? E então ele tenta se dar bem de outro jeito, né? A versão da mensagem, eu gostei muito desse trecho na versão da mensagem, em várias partes, né? Que ele fala assim, pegue as suas contas e escreva 80, né? Lá no verso 8. Agora vem a surpresa. O cara da mensagem fala assim, agora vem a surpresa. Sabendo disso, o patrão elogiou o administrador desonesto. Sabem por quê? Porque ele sabia cuidar de si mesmo. Isso eu achei tão interessante. Esse cara, ele olhou para ele viu as limitações dele, ele viu que ele não dava para trabalhar no campo, ele falou, não, também vou passar vergonha mendigando, então eu preciso arrumar um jeito, né, uma solução para isso. Ele sabia as limitações, quem ele era, ele sabia que tinha feito coisa errada, e ele, então, tenta se associar a amigos, né, para conseguir cuidar dele mesmo, né? Ele até fala, quem sobrevive nas ruas são mais astutos nessas questões do que os bons cidadãos. Eles estão sempre alerta, buscando opções, vivendo da sua própria astúcia. Eu quero que vocês sejam astutos assim, mas com o que é correto. Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Aprendam a concentrar-se no que importa. Assim vocês terão uma vida de verdade. Não sejam apenas bons cumpridores de lei. A versão da mensagem é assim, muito bacana, né? Às vezes a gente, não é que Jesus estava elogiando, criando uma história para elogiar o defraudador, mas aí ele vem explicar para a gente o que ele está dizendo nessa parábola. Ele fala assim, se você é honesto nas pequenas coisas, será honesto nas grandes coisas, que é a segunda parte do texto. Se você é desonesto nas pequenas coisas, será desonesto nas grandes coisas. Se você não é honesto em cargos menores, você acha que vão promover você a gerente? Nenhum trabalhador serve 2 patrões. Ele vai odiar o primeiro e amar o segundo, ou então valorizar demais o primeiro e desprezar o segundo. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
depois de... bom, aí é isso, né? Na outra tradução também fala que a gente deveria ser fiel e fazer amigos com a riqueza desse mundo aqui, para que um dia, quando a gente perder essa riqueza, a gente ganhe a vida eterna, né? A lei, a dura lei, a lei para o outro, a lei pesada, ela não faz com que eu também ganhe, ela faz com que a gente perca, todo mundo perde com a lei. Tem duas frases sobre lei que eu gosto bastante. Tem uma frase do direito, que é bem famosa, né, que vocês já devem ter ouvido na TV, que é, em latim é dura lex, sine lex, né, a lei é dura, mas é a lei, né, e tem uma frase do Maquiavel também muito interessante, gente, Maquiavel, então vocês lembrem, guardadas as devidas proporções, né, que ele diz assim, que para os amigos tudo, para os inimigos o rigor da lei, né? É muito interessante essa frase, é o que mais ou menos é o que Jesus está dizendo, mas em relação a outra lei, não a lei humana, mas a lei de Deus, né? Para os amigos de Jesus, nós burlamos a lei, nós sabemos disso, nós sabemos que nós burlamos a lei, nós sabemos que nós estamos em pecado, né? Mas para os amigos, tudo. Né? Nós temos a graça de Deus, o alcance da graça. E entre esses amigos há uma certa cumplicidade, né? Em sustentar o outro, em absorver o impacto da dor do outro, né? Então é interessante esse texto, e não é um texto fácil, né? É um texto que para crentão, bons cidadãos, é muito confrontador. Não porque a gente vai ser desonesto, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós somos pecadores. E que se a gente quiser ir a ferro e a fogo, tudo bem, só que a gente vai a ferro e a fogo para nós também. Que era o que os fariseus faziam. Né? Então, uma régua, uma cana de medir alta para todo mundo, não é só para o outro. Né? E usar as riquezas desse mundo para conquistar amigos é uma coisa bem interessante. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, use o tempo que vocês têm nesse mundo para formar esse reino. Porque vocês estão diante de dois reinos, o reino de Deus e o reino desse mundo, né? Vocês estão diante de dois senhores. Quem é que vai ser seu senhor? O seu senhor vai ser Deus, o Todo-Poderoso, ou o seu senhor vai ser o dinheiro, né? Que seria o senhor deste mundo, né? O poder desse mundo, né? Se você quiser aqui nesse mundo ter essa amplitude, né? Tudo bem. Se quiser ser aqui a gente é assim, a gente manda, a gente, né? O poderoso manda, o poderoso. E essa história do Lázaro vai mostrar muito bem isso, né? O poderoso manda, o poderoso se dá bem, ele desfaz de quem ele quer, ele valoriza quem ele quer, ele é esse. Só que lá no reino dos céus não é assim. Lá só há um poderoso, que é Deus. E o seu filho Jesus Cristo, que se despiu de todo o poder para ser servo. Lá é outra regra o jogo. Né? É como se você estivesse jogando futebol, e aí, de repente, o cara pega a bola com a mão, e você fala, ué, mas futebol não pode pôr a mão na bola. Ele fala, não, é vôlei. No meio, é outra regra, não dá para você comparar. Né? Não dá para um jogador de vôlei e jogador de futebol jogarem de esportes diferentes. Ou é um ou é o outro. Né? Então, a gente ou vai jogar segundo a regra desse mundo, ou a gente vai jogar segundo a regra do reino de Deus. E no reino de Deus, a gente usa o que a gente tem nesse mundo para fazer amigos que possam estar conosco na vida eterna. Essa é a lição. E a gente abusa do que seria o ridículo poder desse mundo para poder fazer amigos, para levar para a vida eterna. Né? Então, a gente perdoa, a gente apaga a dívida, a gente carrega o fardo junto, né? Essa é a ideia do texto.
Mas alguém queria falar desse homem? E o que a Dilsa falou é muito relevante, talvez seja a parte mais fundamental. Ele reconhecer-se errado. Ele percebe que se ele for jogar segundo a regra daquele senhor com dureza, ele vai se dar mal. Então ele joga pela graça, vamos dizer, vamos usar assim, né? O evangelho, nesse caso aqui, é jogar por outra regra, né? Mas alguém queria falar alguma coisa que pensou aí? Bom, quem é que ao ouvir essa história de Jesus começa a zombar? Quem é? Começa o quê? A zombar no texto. Fala aí que eles zombaram, que eles riram, né? Quem? Que personagens? Os fariseus? Fariseus. Os fariseus. E por que que eles começam? O que que Jesus diz aí? Por que que eles começam a zombar de Jesus? Porque eles estavam se justificando diante das próprias atitudes deles. Eles estavam se comparando como eles são, e não como a regra de Deus, como a Deus. Né? Eles estavam se comparando a si mesmo. Eu vejo assim o administrador, quando ele vai e diminui o valor da dívida, é como se, para mim, ele tivesse posto o valor real, né? Quando não é 100 tonéis de trigo que você deve, na realidade, a tua dívida mesmo é 50, é que eu superfaturei, então eu vou tirar esse superfaturamento agora para ver se você consegue me pagar para eu me dar bem. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque pensa assim, ele pergunta para a pessoa quanto ela deve. Então, mas ele já devia ter falado, você deve 100. Sim, Ele mas sabe por que não? Porque, olha, ele quer fazer amizade com a pessoa. Se a pessoa tivesse uma dívida, vamos supor, de 50, e eles estivessem cobrando 100, e ele só voltasse para os 50, ele não estaria fazendo amizade, ele estaria fazendo o que era justo, né? Mas não amizade. O que o texto está querendo mostrar é que ele está favorecendo mesmo a pessoa, sabe aquele que favorece o outro para depois também, para por se dar bem. favor, para também, ele fala até, eu quero ser recebido na casa dessas pessoas depois, porque ele não vai querer trabalhar depois, ele vai querer ficar de boa, né? Candidato em eleição, em época de eleição. Eu não ia chegar nisso, porque a gente está na semana da eleição, né? Mas enfim, nós estamos com isto posto, né, Angélica? Ele quer se dar bem, esse cara. Ele quer depois se dar bem. Porque se ele simplesmente estivesse fazendo o que era justo, o texto não colocaria ele como um administrador desonesto. Né? Por isso que é muito importante o que a Dilsa falou. Ele sabe que ele pisou na bola. E os outros sabem que tem dívida também. Porque os outros também não falam assim, não, eu devo 100, eu quero ser certinho, eu não quero... Os outros não falam isso, os outros pagam e colocam uma dívida menor. Esse é o nosso evangelho. Quando a gente chega diante da igreja e fala assim, olha, eu sou pecador, diante da igreja que eu digo, dessa igreja institucionalizada de Cristo, não da igreja formal, né? Eu sou pecador, eu cometi pecado, e a igreja tem duas posturas, vamos disciplinar, vamos excluir, vamos não sei o quê, né? É uma postura. E a outra postura é, irmão, o senhor é pecador, mas nós também somos. Vamos tentar junto nos ajudar na nossa dificuldade. Né? Esse é o administrador desonesto, vamos dizer assim. É junto, nós todos temos uma dívida.
Eu tenho a dívida porque roubei do meu, gastei demais do meu patrão. Você tem a dívida porque consumiu também o do meu patrão e ainda não pagou. Todos nós temos uma dívida. Vamos tentar juntos seguir por um caminho de graça. E você me ajuda no meu pecado, eu te ajudo no seu pecado, e a gente chega lá. Entendeu? Por que que não... Porque não, ele não estava praticando a justiça. A gente tem uma tendência de mudar isso para a prática da justiça, porque a gente quer justificar a fala de Jesus. A gente quer deixar Jesus bem na fita, né? E os fariseus riem, porque os fariseus riem dessa história. Gente, fala, por isso que não se prega isso aqui na igreja. Porque imagina, por isso que é difícil pregar isso aqui na igreja. Porque imagina uma pessoa legalista lendo um texto desse. Os fariseus, eles eram os doutores da lei, eles eram mega legalistas. Eles impunham o poder deles, a autoridade deles pela lei. Eles se diziam cumpridores de toda a lei. O fariseu sempre falava isso, né? E aí Jesus vem com uma história dessa, por isso que eles zombam de Jesus. Eles falam, mas esse cara aí tá falando o quê? Que é pra gente ser desonesto, né? E Jesus fala, não é isso não. No que é pequeno, vocês têm que ser honestos para que vocês sejam colocados no grande. Então, o que é o pequeno? O pequeno é essa vida aqui. Essa vida é a vida pequena, é o pequeno reino. Nessa vida aqui, nós estamos nesse pequeno. Nós estamos em treinamento no pequeno para ver se a gente vai ser colocado na vida eterna. Porque lá na vida eterna, lembra que Jesus disse que o menor no reino de Deus era maior do que João Batista? João Batista era o maior de todos aqui, né? Mas o menor lá é maior do que João Batista? Então, quer dizer, naquele reino lá, é só gente importante que entra. É só a High Society que entra. Mas quem é essa High Society? É quem é High Society aqui? É quem é poderoso aqui? Ou não? Ou é quem joga segundo as regras da eternidade? Talvez a pergunta melhor seja essa. Com que regras você joga? Com as regras do poder humano ou com as regras do poder divino? Né? Com qual reino? Com qual reino? E é interessante que parece que está meio perdido nesse texto aí, a questão da legalidade do divórcio, né? Um texto que tá, e parece que ele entrou, parece que Lucas errou no meio do texto e botou do divórcio. Mas eu imagino que muitos deles ali eram divorciados e falavam assim, eu cumpro toda a regra, porque a lei permite, a lei de Moisés permite que eu dê carta de divórcio. E Jesus fala assim, então, eu digo que isso é adultério. Olha, Jesus está pegando pesado com ele ali, né? Não é que Jesus ali está falando, olha, quem é adúltero, quem é divorciado, está cometendo adultério, vão para o inferno, não é nada disso que Jesus está dizendo aí. Jesus está dizendo que um tio da lei, uma coisinha da lei, não passa. Se é a lei que você quer, então é a lei toda. Não tem assim, um pedaço da lei, para mim, que me interessa. O outro pedaço que não me interessa, eu abandono. Não. Se é lei, é lei. Agora, se é graça, é graça. Você que escolhe. Qual a regra que você quer? Né? Estão entendendo isso que eu estou falando? Estou falando muito, né? Vou ficar quieta, mas vamos lá. Se animem. Oi, gente. Jesus, como ele vem nos confrontar sempre, né? Que a gente está querendo viver a nossa justiça, né? E muitas vezes a gente chega diante de Deus, como você falou, olha, eu vou justificar, o senhor está vendo que é porque eu li assim, então por isso que eu fiz assim, né? Então, só que eu crio uma justiça quando é para mim, e eu crio uma justiça quando é para o outro, né? Eu tenho conversado, eu tenho uma irmã, se ela fosse da época de Jesus, ela ia ser um fariseu daqueles ali da risca, sabe? Assim, nos mínimos detalhes. E ela tem colocado uma carga em cima dos pré-adolescentes, né? E eu estava conversando com ela, assim, que
ela não vai conseguir esse adolescente perfeito que ela tanto almeja, né? Que nós não somos adultos perfeitos, né? Só que ela criou um senso de justiça dela que ela não consegue olhar mais o outro fora desse senso, né? Aí eu tava falando para ela, eu falei, olha, vamos tentar mais pelo amor, pela graça. Então, por exemplo, ela descobre que eles estão aprontando algo. Na próxima aula dela, ela vai preparar toda uma aula em cima daquilo que ela sabe que eles estão aprontando. Aí ela vai trazer, ela pega a Bíblia e eu brinco assim, deixa eu ver as costas de vocês, como é que tá hoje, depois da aula, né? Porque a gente faz isso, né? É assim, a gente acha que a regra rígida é para o outro, não é para mim. E Jesus está falando, né? Olha, se você quer pegar tão firme assim, tudo bem, então vamos pegar, né? Só que não vai tirar mais nenhum tio, então. Nenhum tio, Nenhum tio, né? vamos nos detalhes, né? É que nem a gente fala das pessoas, às vezes, fulano é idólatra. Mas quanta idolatria há na nossa vida, no nosso meio? Eu não sou avarento, mas quantas práticas, né, na nossa vida demonstra que a gente é avarento? Eu não sou apegada às coisas dessa terra. Mas no dia a dia, será que a gente também não está cheio de idolatria, cheio de avareza, né? Cheio de justiça própria, né? É. A gente todo dia é desconstruída. Cris, você entendeu por que que eles deviam mesmo? Por que que não podia ser só um acerto de contas justo? Porque Entendi. entre nós e Deus não existe um acerto de contas justos. Não existe. Só vai existir um acerto de contas justo entre nós e Deus, tanto o administrador quanto os outros, quando a gente buscar a graça, entendeu? Porque Entendi. você e eu, cara, nós somos do mesmo tipo modelo, entendeu? Nós somos do mesmo Uhum. tipo modelo, os mesmos pecados, todos nós aqui. Uma parece mais santa do que a outra, mas quando a gente vai ver de perto, quando vem a luz, que joga Jesus como modelo, né? Quando vem a luz, a gente sabe que a gente não é. Então, a gente tem que, nessa caminhada aqui, escolher se a gente vai querer bater de frente com o Senhor, se a gente vai bater de frente com os outros, ou se a gente vai acolher os outros e falar: olha, o meu Senhor é um Senhor bondoso, e é capaz dele até me elogiar se eu disser para você que esse pecado foi apagado, essa dívida foi quitada, né? Então, esse é o sentido da vida, né? Que nós devemos para esse Senhor, todos nós devemos. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá. Bom, e aí o desfecho da história é o Lázaro e o rico. O que que vocês viram essa história? Vocês já ouviram muitas pregações. Essa daí, para jogar o povo no inferno, a gente já ouviu muita pregação. Primeira pergunta: o que que é uma coisa importantíssima nesse texto sobre a identidade dos dois personagens? O Lázaro tem nome. O rico é só. Ele é rico, né? O homem rico só. Nesse Tinha mundo bem. aqui, o rico tem nome e o mendigo da rua, a gente sabe o nome do mendigo da rua? Olha como lá na regra do outro reino é o contrário. Isso aí já começa um show de bola, né? E aí, vamos descrever esses dois personagens e a história também.
dois extremos, né? Um vivia no excesso e o outro vivia sem nada, né? Totalmente. O que ele tinha eram as migalhas e os cães ainda, que os cachorros, eles têm esse carinho, né, pelos moradores de rua, né? Eles já gostam, né, de ficar junto. Então, é assim, voltando à graça, né? A graça, ela não está nos extremos, né? Ela nos chama para o equilíbrio, né? Às vezes a pessoa fala, o problema desse mundo é as riquezas. Não, é o coração de quem está administrando as riquezas. Porque às vezes até na minha pobreza, seja ela em que área for, eu posso ser tão egoísta ou mais egoísta do que a outra pessoa que tem, né? Acho que mais uma vez Jesus vem trazendo a gente para o equilíbrio, uma vida de equilíbrio, nem do excesso e nem da falta. O interessante aqui também, Adriana, isso que você falou é muito, muito significativo, né? Você vê, parece que o cachorro que não tem nada, né? O cachorro é um cachorro, né? Ele, pelo menos, de alguma forma, aliviava ali a dor de Lázaro, lambendo as feridas dele, né? Dando Ele alguma... acolhe, né? Ele acolhe Lázaro, pelo Ele menos, acolhe. né? Eu já vi um documentário uma vez que a resistência dos moradores de rua aí para o abrigo é por causa dos cachorros, muitos têm. Aí eles não se largam, nenhum nem outro. São eternos companheiros. Então, tanto que agora, aqui no centro de São Paulo, alguns abrigos já tem lugar para deixar os cachorros, né? Porque era uma das resistências deles, era abandonar os seus únicos amigos, né? E é interessante que a vida desse homem aqui, esse rico, né, era uma vida cheia de regalias, né? Quer dizer, ele teria como ter ajudado Lázaro, né? E ele conhecia Lázaro. Ele conhecia Lázaro pelo nome. Quer dizer, ele não fez porque ele não quis mesmo, né? Não era um mendigo na rua sem nome. Era alguém que ele conhecia, né? E ele, quantas vezes deve ter passado, né? Deve ter jogado uma migalha para o Lázaro, né? E ficado feliz. Ah, joguei lá, hoje, e se sentido bem. Ah, hoje eu dei um prato de comida para o Lázaro. Ah, hoje eu paguei um almoço para o mendigo e eu me sinto bem, né? Então, Ele assim, tanto conhece Lázaro que ele fica à vontade para dar uma ordem para Lázaro. Manda ele molhar lá o dedo e vir me dar, mas ele não pede para Abraão fazer isso para ele. Abraão, molhe o seu dedo e me dê na minha boca, porque Abraão está acima dele e o Lázaro está abaixo dele. Ele pode mandar o Lázaro fazer isso, ele fica à vontade para fazer isso com o Lázaro. isso é fantástico, isso que você disse, Dilsa, porque é exatamente isso, né? Ele continua, mesmo lá na eternidade, querendo jogar as regras desse mundo aqui, né? Porque, de fato, ele poderia pedir, né? Abraão, olha seu dedo aí, me dá um alívio, o senhor está dando alívio para o Lázaro, dá um alívio para mim também. Mas ele ainda tinha, se investia de tanta autoridade, que ele fala, não, pai Abraão, você não, mas manda Lázaro. E ele dá uma ordem para Abraão, usando Lázaro como servo, como se Lázaro fosse servo de Abraão. E o que Abraão diz para ele é que aquilo não tem isso, aqui Lázaro não é meu servo. Ele está aqui para eu consolar ele, ao contrário, eu estou servindo Lázaro aqui, né? Ele está sendo consolado aqui, né? E depois a parte final aí que ele fala, então pelo menos manda o Lázaro descer de volta para a terra e pregar para os meus irmãos, né? Olha que petulância, né? Pregar para os meus irmãos para que eles pelo menos se convertam, porque eles não estão vendo. E Abraão fala assim, então, mas os profetas já disseram, Moisés já disse. Gente, a Bíblia já diz o que a gente tem que fazer. Já está sendo dito, né? E aí ele fala, não, mas se pelo menos um dos mortos voltar
eles vão acreditar. E Jesus, vão todos mortos. E Jesus continuou falando. E a gente continua querendo o poder desse mundo, querendo a glória desse mundo, querendo ser reconhecido pelos outros, querendo cargo na igreja para ser reconhecido. Vamos pegar a nossa, vamos cutucar a nossa ferida agora. Querendo ter uma igreja grande, para a gente ser poderoso, querendo atender os mais inteligentes, querendo ser reconhecido pelos doutores e os teólogos. O que mais? Vamos lá, me ajuda a valorizar o nosso orgulho, né? Ter a família perfeita, ter os filhos perfeitos. O que mais? Bombar no Instagram, com as postagens, mesmo que sejam postagens devocionais e tudo mais, né? Hoje isso traz mais enaltecimento que o púlpito. É isso aí, querendo Aí que o as seu pessoas podcast seja o melhor. seu podcast tem mais visualizações. Desculpa, Adriana, fala. Nós estamos vivendo na época dos números, hein, Edith? Aí, ó, só números. Tá vendo? Tudo agora é números, né? Essa relação agora que a gente tem, né? As redes sociais. Não temos mais amigos, é seguidores. Exatamente. Discípulos. Podiam mudar, dizer para discípulos do Instagram, né? Nós queremos não ter problema, a gente quer ficar com uma vida perfeita sem problema, acomodado, né? Nós queremos isso também. Nós queremos que a nossa vida seja assim fluida, é quase como aquela brincadeira que tem um cara que é gay que fala que gay não morre, vira purpurina, né? Eu acho tão engraçadinho o jeitinho dele falar. Nós queremos essa vida que a gente vai vivendo e quando chegar o nosso tempo a gente vira purpurina, né? Gente, a vida é dura, nós vivemos num tempo de tribulação. Todos nós vivemos num tempo da tribulação, né? Nós vivemos um tempo de ter que prestar serviço. Nós vivemos esse tempo, nós temos que servir. Quantas vezes? As vezes necessárias, né? E só vamos servir sem ser vistos, sem ser reconhecidos, né? Igual alguém que cuida de uma pessoa com Alzheimer, né? Dizem que as pessoas estão se angustiando de cuidar de alguém com Alzheimer, porque a pessoa não reconhece, até é agressiva às vezes, né? Nós estamos num mundo assim, um mundo com Alzheimer, que a gente vai fazer o bem sem ser visto, e sem ser visto pela igreja, inclusive, viu? Não estou dizendo da igreja que os irmãos não, porque nós não servimos a este Senhor. Nós servimos ao Senhor que vê, um Senhor que fortalece, um Senhor que provê para a nossa necessidade. E o nosso Senhor não provê para a nossa necessidade de luxo. O Senhor provê para a nossa necessidade diária. É o pão de cada dia. Né? O Senhor não me dá segurança nesse mundo aqui de ter todos os meus dias cor-de-rosa. Não, porque Ele sabe que aqui não tem jeito. Não tem jeito. Né? Eu tenho que... Mas no dia de hoje... Ele vai me dar o sustento para o dia de hoje, né? Edith, acho que volta no versículo 13, né? Que ninguém pode servir a dois senhores. Então, o rico serviu as riquezas, né? Não, e o Lázaro, né? Dentro da vida que ele teve, ele foi para o seio de Abraão. Então, agora lá o rico quer voltar atrás no que não dá para voltar atrás. Né? Então, eu acho que você vê que essa passagem, essa história, parece que só aparece em Lucas, né? E do rico e do Lázaro. E Lucas tem essa riqueza de detalhes, né? De falar da roupa do rico, das púrpuras, né? Que a gente lembra de Lídia lá em Atos, né? A vendedora de púrpuras, que era um tecido caríssimo, caríssimo, que não era qualquer pessoa que poderia ter, né? Então, agora não adianta mais. Então, isso aqui é para a gente refletir hoje a quem nós estamos servindo. Porque mesmo que a gente esteja convertido dentro da igreja,
amando ao Senhor, servindo aos irmãos, e a gente pode estar desatento em alguma coisa e estar deixando que outro senhor, como a gente falou aqui já, não lembro quem, sobre a idolatria, que outro senhor, ainda que sejamos nós mesmos, ocupe o nosso coração, né? Então, eu tenho pensado muito que o dia é hoje, o tempo é agora, né? Da nossa conversão diária, porque converter é mudar de rota, né? É mudar de direção, né? Então, além da minha conversão de entrega de vida, diariamente eu preciso ter uma metanoia para que eu consiga entender que se Jesus é o Senhor, eu tenho que encarar essa situação do meu hoje de uma outra forma. Eu não posso encarar com a minha mente, porque se eu encarar com a minha mente, eu vou me estrupiar, né? Então eu tenho que nesse dia ter a metanoia, Cristo lá de Romanos 12, 1, 2, transformando a minha mente na conformidade daquilo que ele tem, para que eu possa chegar lá, né, e estar na posição como esteve Lázaro, né, que tem nome, né? Isso é Que lindo. sensacional, né? Isso é Uma- sensacional. Eu também peguei esse ponto aí que a Jusa pegou, dele ter o nome, né? É Muito uma coisa legal. incrível. Uma coisa aqui interessante, só para a gente encerrar, uma coisa muito interessante é, será que de fato a gente acredita na vida eterna? Será que de fato a gente acredita no céu? Né? Porque se a gente acreditar na vida eterna e no céu, essas coisas todas fazem sentido. Eu vou servir aqui sabendo que eu não vou ser reconhecido e tudo bem. Eu vou servir pensando na minha vida eterna. Agora, se eu não acreditar na vida eterna, se eu achar que isso é um conto da carochinha, que os profetas, que Moisés e que Jesus contaram uma boa história, mas sei lá, não sei. Ou se eu tiver em dúvida, né? Sei lá se vai ter mesmo vida eterna, então deixa eu aproveitar logo essa vida, porque vai que não tem, né? Eu me dou mal depois, me dei mal aqui, não vou ter. Então, é isso, essa é a pergunta de Jesus aí. Você tem que servir um reino que você acredita que ele exista, né? E se você acredita que o reino de Jesus existe e que vai ter a vida eterna, porque se você não acreditar nisso, tudo bem, mas aí você vai ter que viver com as dores desse mundo aqui. E quando você morrer, é interessante que os dois morrem. É interessante na história, na primeira história, que os bens dos nossos bens, de todas nós aqui, vai acabar. Que o bem que ele fala aí é o tempo de vida. Todos nós vamos morrer, né? Todos nós. Então, se você não acredita na vida eterna, tudo bem. Só que é isso aqui, e ponto. E esse mundo hoje está assim porque está vivendo, eu tenho que viver tudo aqui, porque se eu não viver aqui, não vou ter outra coisa, então eu tenho que viver. Lembra que eu brinquei com você sobre a viagem da CDC? Conheça 7 capitais europeias em 14 dias, né? Porque você não vai conhecer nada, você não vai viver nada, você vai viver uma vida vazia, sempre indo para o próximo, para o próximo, para o próximo, até que você morre e tudo bem, acabou, né? Agora, se você acredita de fato que existe a vida eterna, que os seus queridos que morreram estão com Jesus, se você acredita nisso, aí você tem que mudar, viver no reino dessa vida aqui. E esse reino é diferente. Esse reino não serve para ser reconhecido, esse reino não tem outra autoridade senão a de Deus. Esse reino a gente faz para servir o outro e pronto, tudo bem. Não tem preço, não recebo nada, né? O meu salário já foi pago na cruz e eu ainda estou em dívida. E olha que vai pagar bastante lá, mas eu ainda fico devendo, né? Tudo bem? Fechamos? Então, vamos lá, essa é a pergunta de hoje. Você acredita na vida eterna? Parecendo o do Piratas do Caribe, você teme a morte? Hoje finalizou assim, né? Você acredita na vida eterna? Se você acreditar, começa a trabalhar por ela, minha irmã. Bom, vamos orar? Ai, ai. Senhor Jesus, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada porque o Senhor nos lembra, meu Deus, de que existe um outro lugar, um outro tempo e um outro espaço, em que a morte não é presente, em que as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas,
Cuida de nós hoje, no dia de hoje e nos dê o pão necessário para hoje, Pai. Ajuda, Senhor Jesus, nos ajuda com as nossas ansiedades, para que a gente lance sobre o Senhor essas ansiedades e confie que o Senhor, na sua eternidade, está trabalhando para o crescimento do teu reino e para o nosso bem. Ajude-nos, Senhor, a servir com um coração grato, um coração desprendido, não servir buscando, Senhor Jesus, reconhecimento ou um bom tempo para nós mesmos, mas que a gente sirva, Senhor Jesus, conforme o Senhor serviu, sem dividindo ainda a sua herança conosco e sem pedir nada em troca, a não ser que nós sejamos amigos. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo isso. Protege a vida da Adriana, que está lá no hospital. Cuida, Senhor, de todos os procedimentos. Protege a vida da Cida, que pediu oração. Protege a sua família. Cuida, Senhor Jesus, de cada um de nós, do coração de cada uma de nós, Senhor. Cuida de nós nesse dia. E hoje nós pedimos o bastante só para hoje, Senhor. Só o pão diário. Cuida de nós hoje. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém.